Beleza. Começou a gravar aqui, pessoal. É, Então vamos lá. Na última aula a gente está vendo em instrumentação equipamentos para medição de nível. O primeiro a gente viu medição direta, que é aquela medição que você tem a escala no tanque ou você olha para o tanque e você já sabe qual que é a altura do líquido, né? A gente começou a ver a medição indireta. E na medição indireta a gente viu medição por pressão. Como você faz medição da altura do líquido quando o tanque é aberto à atmosfera, quando o tanque é pressurizado, tá? E hoje eu vou falar sobre a medição de nível indireta quando a gente utiliza sensor ultrassônico. Só que eu vou falar em relação ao SR04, que é o sensor ultrassônico que o pessoal costuma utilizar com o Arduino, tá? Então, na aula de hoje eu vou explicar como que ele funciona, tá? É, E aí a gente vai implementar ele no Tinkercad, tudo bem? Deixa eu cortar aqui. Os grupos de TCC, com certeza, quem tem que trabalhar com esse sensor ultrassônico já deu seus pulos, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver onde que está. Esse daqui é um artigo que fala sobre o sensor ultrassônico, tá? É... Então, assim, ele consegue detectar a... Quando a gente fala em relação ao nível, né, a gente pode colocar o sensor ultrassônico aqui na parte superior, né? E aí ele vai emitir o som vai bater no líquido e vai retornar, tá? Esse tempo que leva para enviar o som e voltar é o que o sensor ultrassônico utiliza para medir a altura do líquido. Só que ele mede também distância, tá? Em relação ao objeto. Ele utiliza tecnologia que não tem contato, tá? Entre o sensor e o objeto está sendo medido. No caso do nosso exemplo, a gente está na aula vendo a questão de líquido, mas pode ser, por exemplo, objetos também, tá? Qualquer outro tipo de objeto. Aqui ele fala que o transmissor e receptor do sensor ultrassônico tem duas principais partes, né? Uma que converte o sinal elétrico em onda ultrassônica e o outro converte o sinal ultrassônico de volta ao sinal elétrico, tá? Essa conversão, pessoal, que acontece? Normalmente é utilizado piezoelétrico, tá? A gente já viu as propriedades do piezoelétrico. A gente viu que se a gente aplica, o que acontece no piezoelétrico? Se você aplica um sinal alternado sobre o piezoelétrico, ele vai ter pequenas deformações, tá? Ele vai ter uma vibração. Essa vibração vai emitir o som, tá? E a frequência do sinal de entrada aqui é a frequência que vai ser transmitida aqui para o som, tá? E aí acontece, ele também tem um efeito contrário. Quando o som ele retorna e bate nele, ele causa essa deformação no piezoelétrico e ele gera um sinal alternado conforme a frequência que ele está recebendo, tá? Então ele faz os dois, tanto a emissão, sinal elétrico entra, sai o som, ou entra o som e ele gera o sinal elétrico, né? A gente já viu ali em medição de pressão o funcionamento piezoelétrico. Então, normalmente é esse tipo de material que é utilizado para fazer o transmissor receptor, tá? Aqui ele está falando que pode abaixar o datasheet do SR04, que é o sensor ultrassônico que a gente está vendo hoje, tá? Beleza. Aqui ele tem uma tabelinha resumo que mostra as principais características desse sensor, né?
A tensão de alimentação, qual que é a frequência de operação, 4 MHz. O range de detecção, então se você mede da distância de 2 cm a 400 cm, você consegue utilizá-lo, tá? Ele tem um ângulo de 30 graus, ou seja, se o sensor está aqui na frente, o leque dele, né, vai ser 30 graus, tá? Enquanto ele estiver dentro desse leque, esse leque de abertura, você vai conseguir medir ali, tá? Resolução 3 milímetros, então, ou seja, a sua informação vai ser atualizada se ele perceber uma variação maior do que 3 milímetros. A corrente de operação dele que ele utiliza para conseguir trabalhar é menor do que 15 mA. Por isso que ele pode ser ligado diretamente no Arduino, tá? Porque o Arduino fornece uma corrente suficiente para ele aí no caso, já que ele consome baixa corrente, tá? Então aqui ele tá, aqui tem uma imagem, pessoal, que tem as principais características dele, tá? Então acontece, ó. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Beleza. Então, pessoal, aqui basicamente é como que é composto esse sensor ultrassônico, tá? Então aqui embaixo, ó, a gente tem 4 pinos. Esse pino VCC, ele é a alimentação de 5 volts. Esse GND é o 0 volts ou terra que você vai ligar, vai estar conectando, tá? O Tling Pin, esse daqui é o pino que faz o comando, tá? Para que seja emitido o sinal de som aqui pelo transmissor. Então esse pino aqui, para que ele possa... então quando você envia um sinal aqui, no caso aqui está como entrada, pino de entrada, o trig, né? Quando você dá um sinal de entrada nele, e o tempo tem que ser 10 microsegundos. Se você deixa essa entrada, esse pino acionado durante 10 microsegundos, tá? Ele entende que ele tem que fazer o disparo do transmissor, tá? E aqui o receptor fica já esperto para receber o sinal que vai ser emitido, né? Esse sinal vai ser emitido com uma frequência de 4 MHz. Então, o som que sai aqui pelo transmissor sai com 4 MHz devido a esse cristal oscilador que tem aqui, tá? E o eco, pessoal, o pino de saída, como que ele funciona, tá? Quando você dá o comando através do trig, né? Enquanto há a transmissão de sinal e a recepção, o pino eco ele fica em nível alto, tá? Indicando o tempo. Ele fica o tempo, ele fica acionado durante o tempo utilizado para realizar a transmissão e a recepção de sinal, tá? Então, baseado nesse tempo que o eco registra, é que a gente consegue saber a distância do objeto, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui mostra uma imagem, né, do seu funcionamento. O equipamento fazendo a emissão de som, o objeto que está na frente do transmissor, e aí, quando encontra o objeto, o sinal bate e retorna para o receptor, tá? Esse daqui, pessoal, é o cálculo que a gente faz para saber qual que é a distância que o objeto está, tá? Então, esse S vai ser a distância, tá? Do objeto. Então, a gente vai pegar o que? A velocidade do som,
velocidade do som, vezes o tempo que levou para o sinal ir até o objeto e voltar, tá? E como a gente está pegando tempo relacionado ao som que vai e o som que volta, a gente tem que dividir por 2 para saber somente a distância real. Porque se pega, vamos falar assim, percorre 1 metro até o objeto, aí depois percorre mais 1 metro para voltar, o som praticamente percorreu 2 metros, né? 1 metro para ir, 1 metro para voltar. Então, esse tempo está relacionado com essa ida e volta. Então, a gente tem que dividir por 2 para ficar somente com a metade do tempo que foi utilizado, para saber a distância do objeto. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui explica a alimentação dele. Você faz conexão. Você pode utilizar uma alimentação externa, tá? Não precisa ser somente do Arduino, mas tem que ser regulada em 5 volts, tá? Para o sensor. Mas você pode aplicar ele direto no Arduino, porque a corrente que é drenada é menor do que 15 mA e o Arduino consegue fornecer, né? E não vai afetar a corrente utilizada pelo Arduino, tá? Pelo módulo Arduino aí. Tudo bem? Beleza, eu acho que é só. Aqui tem algumas aplicações, tá? Medição de direção e velocidade, tá? Esse charging eu não entendi direito, o wireless charging, não sei se é carregamento wireless, eu não entendi, tá? Umidificadores, ultrassonografia médica, alarmes, tá? Sistemas embutidos, medição de profundidade, teste de materiais não destrutivos, tá? Então tem várias aplicações que podem ser aplicadas aí, tudo bem? Vocês já trabalham com Tinkercad, pessoal? Sim? Beleza. Então vocês fazem a simulação do Arduino tudo no Tinkercad já. Ok. Pessoal, o Arduino eu já trabalhei algumas vezes, tá? Mas não é algo que eu pego no meu dia a dia, tá? Tanto é que vocês veem aqui, ó, eu deixei aberto aqui, ó, direto do site do Arduino, tá? Uma referência em relação às funções que são embutidas dentro do Arduino, tá? Porque essas informações aqui eu não tenho decorado, tá? O Arduino eu utilizo, não é sempre que eu utilizo ele, é às vezes, e eu não acabo decorando as funções que ele tem, tá? Mas vamos lá, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o nosso sensor ultrassônico, tá? Então, já que vocês já são acostumados a trabalhar com Tinkercad, já vou pegar aqui os componentes, tá? Direto. Pegar a placa Arduino. Esse sensor de distância não é outra empresa. Deixa eu pegar aqui todos. Olha só, esse sensor é de outra empresa, tá? Ele utiliza um pino somente em que você envia o sinal para ele ficar esperto para começar a transmissão e recepção, e o mesmo pino é utilizado para identificar quanto tempo ficou acionado o pino eco, tá? A gente vai trabalhar com HC-SR04, tudo bem? Pessoal, até aqui alguma dúvida em relação ao funcionamento do SRH, já deu nó, 04 lá? Não?
Beleza. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui eu tenho o VCC, tá? Eu vou pegar a alimentação dele. Vou ligar lá nos 5 volts do meu Arduino. Tá? Vou pegar o GND e vou ligar no GND do meu Arduino também. Tá? Beleza. E agora, pessoal, eu vou ligar o pino de clique, tá? Vou ligar aqui no 12 e vou pegar o pino de eco e vou ligar aqui no 11, tá? Beleza. Então liguei o meu trig, meu eco, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o código, tá? Eu vou mudar aqui de blocos para texto, tá? E aí, deixa eu ver. Eu vou criar uma variável inteira que vai ser o trig, tá? Vou colocar do jeito que o pessoal é acostumado a colocar, mais ou menos, trig pin. Vou colocar ele igual a 12, porque é o pino do Arduino que eu estou utilizando. Vou colocar aqui o eco pino e vou colocar que ele está no 11, tá? Vou criar uma variável também chamada duração, porque essa variável, tá? Deixa eu pensar aqui, pessoal. Isso. Eu vou criar ela como flutuante, porque essa variável duração é onde eu vou armazenar o tempo que esse eco pin aqui vai ficar acionado. Então eu vou armazenar essa informação dentro de duração, tá? Então vai ser a duração do tempo que o pino 11, no caso, ficou acionado, tá? Então, por enquanto, eu acho que essas três. No void setup, eu tenho aqui pinMod, né? Vou escrever o nome do meu pino. No caso, trig pin vai ser... No caso, eu tenho que entrar com informação no HC SR04. Se eu tenho que entrar com informação, vai ser saída. Porque o pino tem que emitir um sinal para o trig de 10 em 10 microsegundos. Que ele tem que entrar aqui, tem que funcionar o transmissor receptor. E vou criar aqui, vou associar o echo pin, tá? Como entrada. Porque nesse pino o pino 11 é que vai receber o sinal alto, né? E vou iniciar a comunicação serial para a gente enxergar o que está acontecendo. Ok? Beleza. Eu acho que é isso. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um digital write, tá? Vou dar um digital write, que é o quê? Para o trig pin, tá? Trig pin. Então eu vou deixar ele em nível alto por 10 milissegundos, por 10 microsegundos, tá? Tem um comando aqui, ó. No caso eu tenho que deixar ele acionado por 10 microsegundos. Então para isso eu vou utilizar a função de temporizador aqui, ó, delay microseconds, que o tempo já vai estar em microsegundos. Eu só coloco o tanto de tempo que eu preciso, tá? No caso aqui eu vou mudar de delay, vou colocar delay microseconds
E eu vou colocar 10, que é o tempo necessário que esse pino trig tem que ficar acionado, tá? Tempo necessário para acionamento do pino trig. E aí eu dou um digital write no trig pin de low, tá? Beleza. Então depois que eu fiz essas 3 linhas, tá? Da minha programação, o que vai acontecer? Ele vai permitir que o transmissor receptor entre em ação, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a informação do pino eco. E para isso eu vou utilizar uma função já pronta do Arduino, tá? No caso aqui, eu tenho esse pulse in, tá? O que ele faz? Ele captura a duração do pulso de um pino, tá? Esse sinal pode ser alto ou pode ser baixo, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Você dá como informação de entrada qual que é o pino e qual que é o valor que você quer monitorar. E aí essa função, tá? Ela vai te retornar o quê? Ela vai te retornar o tempo, tá? O tempo que ficou acionado, tá? Deixa eu ver um detalhe. Eu acho que o tempo dela é em microsegundo. Deixa eu ver onde que tá. Olha só. Então essa função aqui, ó, tem a descrição, ó. Essa função, ela retorna a duração do pulso em microsegundos, tá? Ou zero se nenhum pulso começar antes de esgotar o tempo de espera, tá? Então, aqui embaixo tem uma demonstração, tá? Tem um exemplo de como que faz isso. Tá vendo aqui, ó? Ele pegou uma variável chamada duração. O que vai ser escrito nessa variável duração? Vai ser escrito nessa variável duração o tempo. Tá? Por quê? Porque você colocou a função aqui na frente e a função ela retorna o tempo em microsegundos. Então eu estou falando, duração vai ser igual ao que essa função vai me retornar. Tá? Então é esse esquema que a gente vai utilizar ali na nossa logiquinha. Tá? Então eu vou colocar aqui a duração igual pulse in, eu acho que é assim que escreve. Vou colocar o pino que eu quero, que vai ser o eco. E eu quero que ele monitore o tempo que ele vai ficar em nível alto, tá? Beleza. Beleza, aqui vai ser armazenada a informação em microsegundo, tá? A gente pode até fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui, ó. Serial print ln nova linha duração. Deixa eu ver já se tem algum erro até agora, porque depois ver no final fica complicado, né? A clipin. Aqui faltou um G, pessoal. Vamos ver de novo. Beleza, está rodando. Vamos abrir o monitor serial. Olha só. Ele está pegando aqui, ó, informação de tempo que ele está lendo, tá? Então aqui, ó, o sensor. Deixa eu tentar diminuir aqui a. Olha só, tem a bolinha aqui. Deixa eu puxar mais para cima. Você vê que ela está numa distância, ó. O programa está retornando aqui uma distância de 113 centímetros, né?
Esse 103 centímetros, o tempo que o som está levando para ir e para voltar, equivale a 6.491 segundos. Quer dizer, 6.491 microsegundos, tá? Se eu movimentar a bola, se eu puxar ela para mais longe, vai aumentar o tempo. Olha só. Olha lá. 15.000 microsegundos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu parar a simulação, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância, né? A distância é o quê? É a velocidade do som vezes o tempo que leva, tá? Em segundos dividido por 2, né? Então, a velocidade do som vai estar lá em metros por segundo. O meu tempo eu vou converter ele para segundos, por quê? Porque daí eu acabo anulando, ó, e só fico com a distância, tá? Então, eu vou fazer essa jogada. Só que o meu tempo aqui não está em segundos, né? Eu tenho a velocidade do som em metros por segundo, né? Se eu não me engano, a velocidade do som, eu já tinha pesquisado antes, é 343 metros por segundo a 20 graus Celsius. Então, isso daqui vai entrar na nossa fórmula como uma constante, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou converter esse valor que está sendo mostrado aqui, tá? Para segundos. Como que eu faço isso? Eu tenho lá, ó, tá ali mostrando, ó, 15.479. Se é 15.479, ele tem aqui um microsegundo. Quanto que vale esse micro? Esse micro vale 10 elevado a menos 6. Isso daqui é igual ao quê? A 1 dividido por 10 elevado a sexta, que é igual a 1 dividido por 1 milhão. Tá? Então, vou pegar essa informação, tá, do tempo e vou dividir ela por 1 milhão. E aí eu vou ter o tempo em segundos. Tá? Por isso que eu armazenei aqui numa float. Por quê? Porque na hora, se eu armazeno numa inteira, essa divisão vai dar um valor muito pequeno numericamente, ele só vai armazenar a primeira informação. Então, na hora que calcular a distância, ele vai dar que a distância é zero. Por isso que eu estou armazenando a informação numa float. Tá? E para ficar mais tranquila a nossa leitura, tá? Eu vou colocar aqui um delay. Vou colocar aqui um delay de 2 segundos, tá? Para que a gente possa fazer uma leitura mais tranquila, mais suave, sem ser muito corrido no monitor serial. Então, entre cada loop vai ter 2 segundos, tá? E agora eu vou fazer aquela formulinha que eu falei para vocês. Então, deixa eu criar lá em cima, né? Criar como flutuante também. Float dist, que é a distância, tá? Beleza. Então, dist vai ser igual a velocidade do som, que é 343 metros por segundo, tá? Deixa eu colocar entre parênteses, 343, vezes duração, tá? E aí, só que aqui o duração, deixa eu fazer uma mudança aqui, ó. Vou fazer um cálculo antes aqui, ó. Duração vai ser igual a duração dividido por 1 milhão. Beleza. Duração vai ser igual a duração dividido por 1 milhão. E aí, vou pegar aqui a duração e depois dividir por 2. Tá? E eu vou ter a distância. E eu vou imprimir essa distância. Tá? Dist. Ok? Beleza. Vamos começar a simulação e ver se deu certo. já deu erro. Esperado um ponto e vírgula antes de dist.
Ah, tá. Aqui. Não. Dist. Deixa eu ver aqui. Onde que eu estou errando aqui? Ponto e vírgula antes de dist. Ah, tá. Aqui em cima, né? Esqueci do ponto e vírgula. Beleza. Tá funcionando. Olha lá. Então agora eu tenho, ó, a minha distância em metros, né? 2,6867 metros. Aqui, ó, o equipamento está mostrando 268 centímetros. Né? Então, significa que a nossa formulinha deu certo. Tá? E agora, se eu mexer na distância aqui, ó, olha só, 156 centímetros, 144, 1,44 metros. 266 centímetros, 2,6. Vamos colocar aqui, ó, aqui na ponta. 312 centímetros, 3,12 metros. Né? Lembrando que a formulinha que eu fiz foi para metros. Se caso você queira trabalhar com centímetro, aqueles 343 metros por segundo você transforma em 343 centímetros por segundo e aí você consegue achar a informação em centímetro. Tá? Ok, pessoal? Deixa eu parar a simulação aqui. Pessoal, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Pessoal, então... Beleza. Então, assim, o que eu tinha para a aula de hoje era isso, tá? Eu vou passar alguns exercícios, tá? Que vai ser o quê? Um deles vai ser você fazer a leitura em centímetros, por exemplo. O outro exercício é pegar uma... Deixa eu compartilhar a tela de novo. Pegar uma saída do Arduino, tá? Você vai pegar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui no Arduino. Opa. Você vai pegar uma saída livre do Arduino aqui, ó. No caso a gente tem, por exemplo, opa, peguei componente, cara. Não queria pegar componente. Não sei como tira agora da minha mão esse negócio. Deixa eu deixar livre aqui. Pronto. Então você vai... Outro exercício que eu vou passar é utilizar uma porta livre do Arduino, tá? Para criar o que? Uma saída analógica, tá? É claro que o sinal vai ser PWM, aí você vai criar uma saída, tá? Analógica que vai ser o que? Essa saída é igual no transmissor, né? Se a gente pega um transmissor padronizado, o que acontece no transmissor? Você pode ter sinal de corrente 4 a 20 mA, por exemplo. Você pode ter sinal de tensão, dependendo do transmissor, de 1 a 5 volts, tá? Ou 0 a 10 volts e tudo mais, tá? Essa saída digital PWM, vocês já devem ter visto na aula, que ele vai ter um sinal que vai variar entre 0 e 5 volts, tá? Opa, deixa eu apagar ali. Ele vai variar de 5 volts a 0 volts, mas o tempo que ele fica em nível alto ou nível baixo vai determinar uma tensão média, né? Uma tensão média. Então eu quero que vocês, ou seja, uma tensão média relacionada de 0 a 5 volts. Né? Ele está variando aqui entre 0 e 5 volts, mas o tempo que fica acionado em 5 volts ou em 0 volts, você pode ter uma tensão média de 3 volts, 4 volts, ou seja, valores intermediários. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Criar uma regra de 3,
tá? Uma regrinha de 3. Que faça esse acionamento, tá? Que faça com que essa saída seja 6, seja 3, seja 9, não importa. Ela varie. Então, por exemplo, eu vou dar um range para vocês. Eu quero que meça entre 3 a 1 metro, por exemplo. Então, 3 metros vai sair 5 volts. E 1 metro vai sair 0 volts. Tá? Ou eu coloco que 1 metro vai ser 1 volt, por exemplo. Tá? Então, vou pedir para vocês montar essa regrinha de 3 como exercício aí no Arduino. Tá? Só que eu não escrevi ainda, não tive tempo de escrever. E depois eu acabo escrevendo para vocês. Tá? Se vocês entrarem no Moodle, não tem nada hoje. Eu vou ainda fazer. Tudo bem, pessoal? A aula da semana passada eu ainda não corrigi, tá? Eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa a gente faz uma aula de correção em relação àqueles exercícios anteriores, tá? Vou dar uma olhada como foi a turma. E é isso. Obrigado, pessoal, pela presença. E até a próxima. Valeu, Isabela, Gabriel, Maria, João.